Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa e sua família. 29/12/2023. Talvez a minha penúltima mensagem pregada no ano de 2023, porque se Deus permitir, amanhã estarei pregando a última na igreja a qual estou pastor. Uma reflexão da palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Minha irmã, meu irmão, obreiro, ouvinte desta palavra, a primeira atitude, o primeiro passo para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, um jovem, se tornar um cidadão do céu é arrepender-se. O que é arrependimento? Mudança de atitude, mudança de comportamento. Se você está indo nesse rumo, você aceita Jesus, arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, então muda-se a sua rota. Isso é arrependimento. Se você está indo para as trevas, para o abismo, você muda a rota para a transparência, para a luz, para a vida. Pois bem, o arrependimento é o primeiro passo. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou registrado na sua palavra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. Aqui onde acabamos de ler, Mateus 6, capítulo 3, versículo 2. João Batista foi levantado por Deus, foi levantado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. E a mensagem inicial do seu ministério foi esta: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele foi levantado por Deus para interromper o silêncio de 400 anos que Deus ficou sem falar com a terra, que Deus ficou sem falar com a humanidade. Aquelas páginas brancas na Bíblia Sagrada, do Velho Testamento para o Novo Testamento, é um símbolo do silêncio de Deus, onde Deus ficou 400 anos sem falar com a terra, com os homens. E depois desses 400 anos, Deus levanta João Batista para anunciar o Evangelho, para preparar a chegada do Senhor Jesus, para preparar o caminho para o Senhor Jesus. E o começo da sua mensagem, e as primeiras mensagens pregadas foi de arrependimento. Não existe céu sem arrependimento. Não existe bênçãos de Deus sem arrependimento. Não tem como ter comunhão com Deus sem arrependimento. É o primeiro passo. Não tem como ser um cidadão do céu ou ter o nome escrito no livro da vida sem arrependimento, sem confissão, sem se render ao Senhor Jesus Cristo e clamar pelo seu perdão. O perdão só virá após o arrependimento. Então, ecoou a voz de João Batista no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Eu coloquei aqui alguns versículos bíblicos, quero compartilhar com você acerca da necessidade do arrependimento. Arrependimento não é coisa de cabeça de pastor, de pregador, de evangelista, não. É coisa da cabeça de Deus.
é projeto de Deus, é os mandamentos e as ordens de Deus para o homem morar no céu. Todos nós, sem exceção, necessitamos de arrependimento. Seja rico, pobre, branco, negro, amarelo, grande, pequeno, bravo, manso, todos precisam de arrependimento. O homem já nasce com a natureza pecaminosa, herdada do primeiro homem que nasceu sobre a face da terra, Adão. Adão pecou, a Bíblia diz que toda a humanidade pecou com ele. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 21. Pelo pecado de Adão, todos pecaram. Pela queda de Adão, todos os homens caíram. Pela a consequência na vida de Adão, pela morte, a morte passou a reinar sobre todos os homens. Mas os versículos também de Romanos 5, do 12 ao 21, diz que pela morte, pelo pecado de Adão, veio a morte, a tristeza e a perca da comunhão com Deus. Mas pela morte do segundo Adão, pela ressurreição do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele voltou à comunhão, o direito à vida, o direito a ver Deus, estar com Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Então, pela culpa de Adão, todos, pela queda de Adão, todos caíram. Mas pela redenção de Jesus Cristo no Calvário e na ressurreição, nós somos os que o aceitam como Salvador, são redimidos para a vida eterna. Então, é por isso que quando cresce e atinge a idade da razão, passa a necessitar de arrependimento, porque todo ser humano já nasce em pecado. O Salmo 51, versículo 5 diz isso: em iniquidade fui formado. Então, já nasceu com a semente do pecado por causa da queda de Adão. Mas bendito seja a morte e a ressurreição do segundo Adão, que é o Senhor Jesus, que nos reconciliou com Deus eterno. Romanos 3:23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que todo homem e mulher, jovem, necessita de arrependimento. Mateus capítulo 14, versículo 17, a Bíblia diz assim, olha, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem do arrependimento pregada por João Batista, porque quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar, ele passou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também começou o seu ministério, a sua pregação com o arrependimento. Louvado seja Deus. Lucas 13, versículo 3. Jesus advertiu a todos dizendo, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então há uma necessidade profunda, real e verdadeira do arrependimento. Atos 3,19, o apóstolo Pedro pregou com autoridade dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, arrependa dos seus erros. Arrependa dos seus pecados. Você que não serve ao Senhor Jesus ainda, arrependa, entregue sua vida a Jesus e Ele vai escrever uma linda história na sua vida. Você que já serve a Deus e cometeu alguns erros, delitos, pecados, todos estão sujeitos. Mas não fica aí prostrado, caído, derrotado. Levanta sua cabeça. Arrependa-se dos seus erros e dos seus pecados. Confesse-os. Busque o perdão de Jesus
e ele te perdoará e te levantará novamente. Jesus é o maior perdoador da história da humanidade. O arrependimento abre o caminho para o perdão divino. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. Não tem como Deus te perdoar se você não confessar, se você não se arrepender e deixar essa prática. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza e convicção por ter cometido um pecado contra Deus, ou pecado contra Deus. Porém, Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O tratamento de Deus não é para a morte, o tratamento de Deus é para a vida. Então, quando você se entristece por causa do pecado, se arrepende, a Bíblia diz que o Senhor perdoa os seus pecados e te dá vida novamente. O arrependimento sincero vem sempre acompanhado de quebrantamento espiritual e mudança de comportamento, de atitude, de rumo. E ele também vem acompanhado de conversão genuína, o verdadeiro arrependimento. O arrependimento sincero, ele abre o caminho para o perdão e a misericórdia de Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Quando o povo se arrepende, se humilha, vem a graça e vem o perdão de Deus. Olha, eu vou ser sincero. Até escrevi aqui, olha. Escrevi aqui. Me veio esse pensamento. Se você diz que arrependeu e não mudou de atitude, comportamento e prática, você precisa arrepender de novo e logo, e de verdade, para que o perdão, a misericórdia e a graça de Deus te acompanhem. E para encerrar, 2 Pedro 3, 9, a Bíblia diz que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que você se perda. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você vá para o inferno. Mas para isso você precisa arrepender. Abandonar essas práticas e servir a Deus de verdade. O arrependimento sincero é acompanhado de conversão genuína, desvia a ira divina e atrai a compaixão do Senhor. Deus ia destruir os ninivitas por causa de suas perversidades, mas eles confessaram os seus pecados, arrependeram, se humilharam, Deus voltou atrás. Ao invés de morte, Deus produziu vida naquela cidade, naquele povo. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do céu. É um cidadão do reino de Deus. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Meu irmão, estamos terminando o ano de 2023. Que você se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, das suas misérias, muda suas práticas, comportamentos e atitude, para que verdadeiramente você entre num ano novo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, da palavra de Deus. Isso sim é uma vida de verdade com abundância. Feliz ano novo, Deus te abençoe.